Olá, irmão e irmã, bem-vindo ao Fortes na Fé, bem-vindo para conhecer um pouco mais da vida redentorista no Brasil e no mundo, os missionários que estão por aí realizando sua obra missionária em tantos cantos. E hoje, nada diferente, vamos conhecer um pouquinho o que a equipe missionária da província Nossa Senhora Aparecida mandou para a gente. Um vídeo contando sobre como foi a pós-missão realizada por eles lá em Santa Margarida, em Minas Gerais. Vamos juntos conferir. Santas missões redentoristas aconteceram na paróquia Santa Margarida de Antioquia, aqui em Minas Gerais. Nós tivemos este ano de 2026 a primeira pós-missão redentorista. A pós-missão redentorista é um trabalho que nós oferecemos às paróquias que já receberam as santas missões. Aqui, por exemplo, nessa cidade de Santa Margarida, as missões aconteceram aqui em 2019. E agora o padre pediu, então, e nós viemos para cá com uma turma, com um grupo de missionários, padre, irmãos e um fráter, e tivemos aqui a pós-missão. E foi uma bênção. Nós estávamos um pouco preocupados, porque é o primeiro evento missionário do ano, até a gente engajar e organizar, mas foi um sucesso. A pós-missão durou 40 dias, tivemos aqui duas irmãs missionárias, das Missionárias de Cristo, de Jundiaí, que trabalharam conosco, a irmã Silvana e a irmã Fanny. Elas vieram bem antes, durou cerca de 40 dias essa missão aqui. E agora, do dia 8 até o dia de hoje, dia 15, nós tivemos então essa semana de missão. Estivemos aqui 10 missionários, visitamos todas as comunidades da paróquia, são 12 comunidades rurais e mais as urbanas, e assim hoje encerramos com sucesso essa pós-missão aqui em Santa Margarida de Antioquia, Minas Gerais. Graças a Deus foi um tempo muito bom de conversão, da graça de Deus. Tivemos também a oportunidade de celebrar na Quaresma, que já é um tempo que a igreja oferece, conversão, de mudança de vida, e o povo daqui acedeu, realmente participou, e foi um sucesso as santas missões aqui. O objetivo de convidar as missões redentoristas aqui em nossa paróquia de Santa Margarida de Antioquia, da Diocese de Caratinga, é devido que no ano de 2019 aconteceu as missões aqui. E no ano de 2020, mais no meio, teve a pandemia, então enfraqueceu os grupos missionários da paróquia, e a nossa motivação é trabalhar a família, trabalhar os grupos. Então, novamente, voltamos com as missões redentoristas, pós-missão, para reanimar o trabalho pastoral, os movimentos da paróquia, reanimar as comunidades, fazer um trabalho gratificante, cheio de paz, um trabalho de harmonia familiar e também um trabalho para reavivar os nossos trabalhos pastorais aqui na nossa paróquia. E o nosso objetivo é dar continuidade a esse trabalho aqui com os grupos missionários, que pode se tornar um grupo de reflexão futuro. E o grupo de reflexão é para trabalhar também o trabalho familiar. Então, conto agradecer a Deus pela presença dos padres redentoristas aqui na nossa paróquia, das irmãs que colaboraram também aqui em nossa paróquia. Agradecer o povo de Deus, que abraçaram a causa, que nos ajudaram nesta missão. A missão para nós é bênção, graça, é motivação e perseverança. Deus continue sempre nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo de graça e nos dando sempre ânimo na missão. Paróquia precisa ser missionária. Olá, meu nome é Bruno, sou aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, comunidade urbana pertencente à paróquia de Santa Margarida de Antioquia. Hoje estou como coordenador da comunidade e venho aqui passar um pouquinho da experiência e as missões redentoristas. Tivemos a primeira fase em 2019, foi uma bênção, graças a Deus. E hoje, essa semana, a segunda fase das missões. Graças a Deus, um povo unido, uma grande participação, o povo da paróquia de Santa Margarida
realmente, né, precisava dessa reanimação, né, das missões. Em 2019 eu vi que teve alguma, né, uma baixa, né, na participação de toda a comunidade, de todo o povo de Deus. Acredito que também em virtude, né, daquela parada com a pandemia, mas graças a Deus, mais essa, né, etapa de reavivamento de todas as famílias, né? Graças a Deus conseguimos, né, participar, né, e acolher todas as pessoas que precisavam, né? Conseguimos fazer aquelas visitas às pessoas mais idosas, doentes, mais necessitadas, né? E graças a Deus a expectativa é que continue, né? Os grupos que em 2019, né, que foram os coordenadores, né, a gente reanimou esses grupos e continuamos, né? E agora a missão é continuar, né? Ela não finaliza agora, né? Ela continua e vamos continuar firmes na caminhada através, né, da ajuda que tivemos, né, com as missões e reavivar, né, realmente a comunidade para uma boa evangelização dentro da nossa comunidade. É com muita alegria que terminamos agora há pouco a Santa Missa, celebrando e encerrando a pós-missão aqui na paróquia de Santa Margarida de Antioquia. Aqui foi um tempo maravilhoso do trabalho, as pessoas, as famílias, os acolheram, aceitaram, abriram as portas das casas, do coração. O trabalho que eu pude realizar aqui foi um trabalho de dar uma reavivada nos grupos missionários, motivando-os e incentivando até mesmo a ter novas lideranças para poder rezar, para poder ir ao encontro das famílias que estavam um pouco desanimada, um pouco enfraquecida, mas graças a Deus, todos acolheram. Desde o momento em que cheguei aqui, que foi para dar esse trabalho, para poder orientá-los na caminhada, e até hoje, nesse momento em que nós celebramos junto tudo aquilo que nós podemos realizar durante todo esse tempo. Então foi uma bênção de Deus, com a presença de Maria, muito mais, né? Ainda mais com Maria, sempre a primeira missionária, aquela que nos conduziu e nos conduz até Jesus Cristo. Tá aí, muito obrigado à nossa equipe missionária. Deus continue abençoando os trabalhos missionários e a todo o povo que recebe as santas missões redentoristas. Na semana passada também, a nossa província Nossa Senhora Aparecida teve a alegria de acolher 5 novos diáconos numa celebração que foi realizada lá em Belo Horizonte, no Santuário de São José. Vamos juntos conferir como foi. Estamos aqui na Igreja Santuário São José, na cidade de Belo Horizonte, para a celebração eucarística, na qual serão ordenados 5 missionários redentoristas como diáconos, o primeiro grau da ordem do sacramento da Igreja. Momento da gente rezar pelas vocações, agradecer a Deus que os chamou, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a preparação, um longo período de preparação desses jovens para que chegasse a esse momento. E o diaconato, mais do que simplesmente uma ordenação, é também um espírito que deve estar imbuindo todo o agir, todo o processo formativo deles. Quando se tornarem também presbíteros, precisa que sejam diáconos, servidores. A missão pressupõe sempre esse serviço gratuito, generoso, que deve existir no coração de cada missionário, de cada redentorista. A Igreja, com o Concílio Vaticano II, faz um resgate da importância da diaconia, a importância do diácono na vida da Igreja, servindo a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e a mesa dos pobres.
a mesa da palavra, a importância da diaconia, ser voz de Deus, ser palavra de Deus, viver aquilo que está professando, palavra de Deus que ilumina, palavra de Deus que ajuda aqueles e aquelas que mais sofrem. É ser profeta, não deixar cair a profecia. Essa é a importância de entendermos a palavra de Deus na diaconia, porque o diácono, quando é palavra de Deus, ele vive aquilo que ele anuncia. Ele é testemunho fidedigno de Jesus diácono, de Jesus servidor. Por isso, a igreja nos chama a ser voz de Deus. O diácono é aquele que serve. Ele é in persona Christi, o servidor de todos. A relação do diácono com a Eucaristia já vem desde o livro dos Atos dos Apóstolos, onde os diáconos foram escolhidos para servir as mesas, para distribuir o pão, para ajudar. E a Eucaristia, que é este pão dado por Cristo, o corpo de Cristo a todos, é a função também do diácono de distribuí-los aos mais pobres, aos mais abandonados, àqueles que muitas vezes não conseguimos chegar. Essa é a função e a relação do diácono com a Eucaristia, distribuir o pão para todos, especialmente aos mais pobres e abandonados. Servir à mesa de Cristo na caridade. O diácono continua a presença misericordiosa de Jesus, sendo sinal e esperança no meio das realidades mais difíceis, servindo os pobres. Como missionários redentoristas, continuamos os passos de Jesus Cristo, atentos aos sinais dos tempos, sendo sinal de esperança, sinal de amor, de cuidado para com aquelas realidades mais difíceis. Em um mundo marcado por tantas injustiças e desigualdades, continuar Jesus é dizer sim ao projeto do reino de Deus, que é um reino de justiça, de paz, de comunhão, é um reino que convida a todos à participação na mesa da Eucaristia. Como diáconos e como redentoristas, a nossa missão é esta: ser sinal, ser luz, ser presença profética nestas realidades, anunciando com coragem o evangelho da vida e da salvação, mas ao mesmo tempo denunciando aquelas realidades que nos questionam e que provocam a nossa fé. Celebrar a ordenação diaconal neste santuário tão importante para nós, missionários redentoristas, é uma alegria. Aqui celebramos nesta igreja a ordenação diaconal como símbolo, aprendendo de São José, o homem do silêncio, até mesmo um silêncio misterioso, mas que muito nos ensina a amar, a servir. O coração de São José foi um coração simples, mas ao mesmo tempo grandioso, um coração que entregou tudo a Deus e soube amar e servir. Por isso dele aprendemos essa bonita lição, celebrando a ordenação diaconal, a servirmos como a essência de todo cristão, amar e servir a todos. Assim sendo, seremos verdadeiramente seguidores do Redentor nos passos de Santo Afonso, seguindo também o belo exemplo de São José, o patrono da Igreja, patrono também da nossa congregação redentorista. O maior entre vós é aquele que serve. Referência bíblica de Mateus 23:11. Este é o tema da nossa ordenação diaconal. Este é o modo de Jesus doar a vida, servindo,
acolhendo, convivendo. Esta é a expressão do diaconato. Assim nós compreendemos que o diaconato não é apenas um degrau para a ordem presbiteral. O diaconato é uma expressão da identidade cristã. Somos e seremos diáconos para toda a vida. Então foi com muita alegria que eu recebi o convite do Padre Marlos, provincial. Me senti muito honrado, não só pelo carinho que eu tenho e pela história da qual eu participo, da vida e do carisma dos redentoristas. Estudei na Alfonsiana, sou formado nessa espiritualidade. Para mim é uma honra e agora estamos aqui. O que significa esse momento? Uma unidade da igreja. Representando os bispos, o episcopado, o bispo é o sucessor dos apóstolos. Então a imposição de mãos sobre os candidatos ao diaconato significa essa unidade com a igreja. Toda vocação nasce para uma missão. Se eles foram escolhidos, se eles chegaram até aqui, é porque Deus prepara para eles uma grande missão. E vocês, jovens, que estão também buscando encontrar esta missão, deem o seu sim generoso a Jesus Cristo. E esta é a grande esperança para o mundo, quando nós, sabendo responder ao chamado, nos colocamos à disposição do reino de Deus. Então agradecemos a Deus o sim, a disponibilidade deles, de suas famílias, que os ofertam para a congregação, para a igreja. E queremos também, ao mesmo tempo, suplicar, pedir que Deus continue enviando, despertando no coração de muitos jovens esse desejo de serem servidores da congregação, servidores da igreja, servidores do povo de Deus. E aproveitamos para dizer a você, jovem, que acompanha os missionários redentoristas, que sente também no seu coração esse desejo. Venha ser um missionário redentorista, venha ser um servidor, um diácono do povo de Deus, assumindo o seu papel, o seu lugar aqui dentro da congregação redentorista na província Nossa Senhora Aparecida. Portanto, que Deus abençoe muito os nossos novos diáconos, que eles sejam servidores alegres, assumindo sobretudo aquele serviço mais discreto, nos lugares que mais precisam, porque é esse o espírito do diaconato. E que Deus nos abençoe e suscite muitas vocações para a nossa província. Os nossos parabéns aos 5 diáconos, então, que foram ordenados lá em Belo Horizonte. Lembrando, eles são diáconos transitórios, daqui a pouquinho serão sacerdotes, missionários, redentoristas, padres, não é? Neste mês também, a equipe missionária esteve presente lá nas cidades de Irapuru e Flora Rica, no interior do estado de São Paulo, para realizar momentos de formação em preparação para as santas missões redentoristas. Serão 2 paróquias e a equipe nos mandou também um vídeo para a gente ir conhecendo e conferir esse trabalho missionário. Que alegria, povo de Deus, estar aqui na paróquia Santa Genoveva da cidade de Irapuru para dar formação missionária, como também na paróquia Flora Rica, paróquia São José. Para mim está sendo uma alegria muito grande, junto com os missionários redentoristas, estar aqui eu, irmão Antônio, o frade Cleiton e o padre Pedro. Chegamos aqui na sexta-feira, ficaremos esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, para a formação, para a liderança aqui dessas 2 paróquias. Foram dia e está sendo dia muito bom, muito rico sobre a formação das missões redentoristas. Primeiro, nós falamos toda a missão como um todo. Trabalhamos sobre o que é a missão redentorista, as fases das santas missões redentoristas, Nós trabalhamos nas santas missões redentoristas em 4 fases. A primeira fase é a fase da visitação. Que fase é essa? Essa fase da visitação,
onde deu início desde o primeiro dia que o pároco Ângelo, fez o convite para os missionários redentoristas. Então, veio os 2 missionários fazer a visita aqui da paróquia, foi o padre Carlos Alberto e o padre Luiz Cruz. E agora veio nós 3, onde iremos ser coordenador aqui das missões, e aí viemos dar essa formação. E essa primeira fase, ainda no dia 19 de maio, chega aqui a irmã Lúcia Natália. Ela vem setorizar todos os setores missionários destas 2 paróquias, tanto aqui a paróquia Santa Genoveva, como também a paróquia São José. Isso é a primeira fase das missões. E a segunda fase das missões, os que foram escolhidos coordenadores e auxiliares na primeira fase, eles vão rezar nas famílias, nas casas das famílias. Quem é que vai rezar? São os próprios leigos aqui dessas 2 paróquias, onde formou os grupos, coordenadores e auxiliares, e eles vão evangelizar nas famílias. Terceira fase é a fase das comunidades, onde os missionários redentoristas vêm fazer este momento de louvor, de graça, mexer com as 2 paróquias. É um tempo forte de missões, é a terceira fase. E a quarta fase é a quarta da perseverança, onde a semente foi plantada, a semente foi lançada, e os paroquianos, os leigos destas 2 paróquias vão continuar as missões redentoristas junto com o pároco destas 2 paróquias, o pároco Ângelo. Eu conheço já as Santas Missões Redentoristas em 2 outras paróquias onde eu trabalhei. E eu vejo hoje a necessidade de respeitar aquilo que os bispos nos pedem, de que a paróquia seja uma comunidade de comunidades. A experiência das Santas Missões favorece muito, né, o despertar de novas comunidades, de novas lideranças. Então a expectativa é essa, né? É de dinamizar a vida comunitária, é ajudar a comunidade a se organizar, acolher todo o povo de Deus e organizar uma comunidade de comunidades. Olha, a minha expectativa é ajudar a comunidade, né, o povo de Deus, a se aproximar mais da igreja, acolher a todos, para que a igreja seja essa casa de acolhida para todas as pessoas. E a expectativa maior é organizar, né, pequenos grupos, pequenas comunidades, setores missionários, onde o povo possa se reunir, ler a palavra de Deus, rezar e viver uma experiência comunitária de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a expectativa é acolher, é organizar a comunidade, é dinamizar a vida da comunidade paroquial. Está aí o trabalho bonito dos missionários, preparando as missões nestas cidades. Que Deus abençoe desde já os missionários que aí estarão, a todo o povo de Irapuru e Flora Rica, que se preparam para as santas missões, que seja um tempo forte da graça de Deus na vida de todos vocês. Conte com nossas preces e a Mãe Aparecida estará aí também presente, realizando tudo aquilo que seu Filho Jesus veio trazer de bom e de graça para todos nós, não é? E assim a gente agradece a você também, devoto de Nossa Senhora, pela sua companhia, sempre acompanhando a TV Aparecida e ligadinho no Fortes na Fé, acompanhando o trabalho dos missionários. Até o próximo encontro, Deus abençoe.